A pior parte em ter diabetes para mim é ter que lidar com os imprevistos. O maior desafio do diabetes nunca foram as agulhadas, nunca foi ter que furar o dedo, nunca foi ter que fazer contagem de carboidratos. Para mim, a parte mais difícil sempre foi ter que aceitar que as coisas poderiam fugir do meu controle. Oiê, meu nome é Flávia Maria, mas sou mais conhecida nas redes sociais como Flávia Tipo 1. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu tenho diabetes tipo 1 já fazem mais de 11 anos, já tem mais de 2 anos que eu tô aqui nas redes sociais promovendo educação em diabetes. Se você está gostando do vídeo até aqui, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda muito mais do que você imagina. E acho que aceitar isso foi especialmente difícil, porque eu sempre gostei de ter muito controle sobre a situação. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava assim de controlar ao máximo todas as variáveis que poderiam dar errado, para tentar controlar também o resultado final, né? Eu lembro que quando eu tinha trabalho, isso desde novinha, toda vez, por exemplo, eu ficava com a parte de apresentação do trabalho, porque eu sabia que era a parte mais difícil, que ninguém gostava de fazer, que a maioria das pessoas, se fosse fazer, não faria bem feito. E eu sabia que era uma parte importante ali da pontuação do trabalho. Então eu sempre me prontifiquei a ficar com essa parte, porque eu gostava de ter controle da situação. Para mim também, se eu fizesse trabalho sozinha, eu não estava nem aí, eu achava até bom, porque eu poderia estar ali controlando todas as variáveis do trabalho, teria certeza ali de que a gente tiraria uma nota boa, porque eu ia me esforçar para isso, né? Então eu sempre fui essa pessoa, de certa forma, um pouco controladora. Até assim, com rotina, sabe? Eu sempre gostei bastante de seguir os horários certinhos e quando isso saiu um pouco do meu controle, era algo que me incomodava profundamente. E com o diabetes também sempre foi assim. Então, para mim, foi muito difícil aceitar que mesmo quando eu fizesse tudo certo, mesmo se eu controlasse ali minha glicemia, mesmo se eu tomasse insulina exatamente como eu tomo todos os dias, alguma coisa poderia dar errado ali e minha glicemia poderia subir horrores. Então, mesmo se todos os astros estivessem alinhados, as coisas poderiam fugir do meu controle, poderiam dar errado. Então, por exemplo, aceitar que quando a gente tem ali uma gripe, a nossa glicemia vai ficar mais alta, mesmo que você faça o que for, a insulina parece que vira água e nada faz a glicose baixar. Isso para mim era algo assim, como assim? Como assim eu não vou conseguir controlar a minha vida quando eu estiver gripada? Também hoje em dia eu uso bomba de insulina e eu vejo isso muito com o conjunto de infusão. Todos os dias, né, que tem que fazer a troca de catéter, eu vou lá, faço meu ritual exatamente igual. Sigo passo a passo certinho. Tem dia que o catéter dobra e eu preciso trocar o conjunto de infusão, obstrui ele. E tem dia que não. E às vezes eu só vou descobrir isso quando eu já saí de casa, quando eu tô na hora de dormir, ou então de madrugada. E essas situações que fogem do nosso controle, que fogem do nosso planejamento, especialmente para mim, por exemplo, que sempre fui uma pessoa que gostei de me planejar, sempre foi o mais difícil. Ah, Flávia, mas como você faz ali para lidar com os imprevistos? Bom, eu acho que uma das partes principais é realmente que eu sempre tento ali amenizar os impactos, né? A famosa contenção de danos. Então, se acontece ali alguma situação que me tira ali do meu equilíbrio, né? Me tira do bom controle da glicemia, eu sempre tento amenizar os impactos. Eu tento adicionar ali na minha rotina, por exemplo, mais exercício físico às vezes. Dependendo do quão descontrolada a glicose está, não dá pra fazer exercício, né? Mas na medida do possível eu tento encaixar, às vezes, um exercício ali mais leve, um exercício aeróbico. Eu tento evitar alimentos que eu sei que são de maior difícil controle. Então, por exemplo, eu tento evitar ali alimentos que têm muito carboidrato. E eu tento ali procurar ambientes que são acolhedores para mim. Eu tento, às vezes, se eu tô no trabalho e eu começo a passar mal por alguma coisa, então tem algum problema no meu conjunto de infusão, eu sei que o ambiente que eu quero estar é em casa. Então, às vezes, eu converso ali com a pessoa, eu tento explicar e eu tento vir para um ambiente mais acolhedor, menos estressante, onde eu possa buscar esse conforto. Além disso, eu também sempre busco apoio emocional nas pessoas que eu amo, ou então nas pessoas, né, que me entendem, que conhecem o que eu passo. Por isso eu sempre falo que é muito importante a gente ter amigos que também tenham diabetes, para nessas situações que são especialmente desafiadoras aí, que você tem que lidar com imprevisto, e às vezes a carga emocional é muito grande, é muito bom você ter alguém ali que entende exatamente o que você passa para poder conversar. Eu tenho um grupo com 2 amigas que têm diabetes que toda vez ali que a gente está passando um perrengue, um imprevisto, a gente vai lá,
manda uma mensagem, uma outra vai se reconfortando e fica realmente ali um ambiente muito acolhedor. É muito aconchegante, muito gostoso, muito especial. E para conseguir, né, amenizar esses impactos, fazer essa contenção de danos, existem duas estratégias que são chaves e que esses 11 anos de diabetes me ensinaram. Primeiro é você estar sempre ali com um planejamento, né? Tá sempre se planejando. Então, por exemplo, na maioria das vezes, eu sou sempre preparada para esses imprevistos. Eu tô sempre ali com insulina a mais, ou então com um medidor de glicose a mais, ou então eu tô ali com uma balinha para caso eu tenha uma hipoglicemia, ou então eu tô com o meu kit, né, do conjunto de infusão, eu deixo no meu carro, por exemplo, quando eu vou para a faculdade. Então eu tento ali sempre ter um plano B e às vezes até um plano C para esses imprevistos do diabetes que eu sei que podem acontecer. Por exemplo, se eu tenho bomba de insulina, é claro que eu vou levar o dobro, o triplo, né, dos conjuntos de infusão, o triplo dos sensores quando eu viajo, porque é sempre nesse tipo de situação ali que acontece o imprevisto. Então a gente tem que ter esse planejamento, é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, quando eu vou num restaurante aqui na minha cidade, eu não levo todas essas coisas, esse mundo de coisas. Por quê? Porque facilmente eu consigo vir para casa se acontecer algum imprevisto. Mas se eu vou viajar para um sítio, se eu vou viajar para outro lugar, se eu for para um lugar mais longe, que eu demoraria mais a vir para casa, aí eu já tenho que pensar em andar ali com uma mochilinha, né, para conseguir lidar com esses imprevistos. Além disso, uma coisa assim que eu tive muita dificuldade em desenvolver e que eu ainda venho desenvolvendo, né? Eu ainda não posso dizer que eu já resolvi 100% desse problema. Vai ter que lidar com essa flexibilidade na rotina. Então você vai ter que entender que dependendo da situação, você vai precisar ali ajustar a sua rotina de forma a se adequar ela um pouquinho ao seu diabetes. Isso não pode virar rotina, né? Não pode ser o seu todo dia o diabetes ditar as regras. Não, mas quando acontecer alguma situação ali que fugir do seu controle, um imprevisto muito grande, por exemplo, né, você tá numa semana ali que você tá com uma gripe lascada. Às vezes você vai ter que começar a aplicar insulina com mais antecedência do que você aplicava para essa insulina agir. Às vezes você vai ter que aplicar mais insulina, então você vai precisar entrar ali em contato com o seu médico e ajustar a sua medicação. Se você fazia exercício físico à noite, talvez você tenha que começar a fazer de manhã para conseguir ali diminuir a resistência à insulina. Então você tem que ter essa flexibilidade ali, tanto na alimentação, quanto nas doses de insulina, quanto no exercício físico. Você vai precisar ajustar e adequar um pouco a sua rotina. Isso para mim foi especialmente difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter minha rotina regradinha. Então aceitar o fato de que às vezes eu teria que fugir dessa rotina, né, por conta do diabetes, foi um pouco difícil. E é uma coisa que eu venho trabalhando, tá vendo? Então a gente pode continuar trabalhando nisso juntos e evoluindo juntos. E eu acho também que é muito importante a gente entender e aceitar que a vida é assim, né? Eu acho que se a gente soubesse exatamente quando tudo vai acontecer e conseguisse controlar todas as variáveis da vida, acho que não teria nem graça, né? Uma vida assim completamente regrada e que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então esses imprevistos, essas coisas que saem do nosso controle, que saem do nosso planejamento, fazem parte da vida. Eu acho que o que a gente tem que ter é paz com nós mesmos e entender quando nós damos o nosso melhor, mas o nosso melhor ali, ele não vai ser suficiente por um motivo de força maior às vezes, sabe? Então, por exemplo, você não consegue controlar se a sua bomba de insulina vai parar de funcionar. E se ela parar de funcionar, não é culpa sua. Você fez tudo que estava dentro do seu alcance para as coisas darem certo. Então, se aconteceu alguma coisa ali fora do seu controle que deu errado, você precisa ter paz com você mesmo, ser gentil, sabe, com você, pegar leve com você e entender que algumas coisas fogem do nosso controle, que a gente não pode viver bitolado com isso. Tenho certeza que em outros aspectos da sua vida você consegue lidar bem com imprevistos. Então tenta trazer essa mentalidade também para o seu diabetes, porque vai ser muito importante. Então eu acho que quando você entender que às vezes você tem que dar um passo para trás, né, e perceber que nem tudo na vida você vai conseguir controlar, vai ser uma forma de te ajudar a fazer as pazes com o seu diabetes. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e quais vídeos, né, que vocês querem aqui no meu canal. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, porque isso é muito importante e ajuda muito. Um beijo e até a próxima!